como eu iniciei a minha jornada, a minha história no budismo. Olá, tudo bem? Aqui é Leonardo Ota e esse é mais um vídeo para o nosso canal do YouTube. Se você não me conhece, eu sou praticante do budismo há mais de 10 anos e eu vou te contar como eu iniciei, como é que eu comecei, como eu fiz o meu primeiro retiro, como foi para mim esses últimos 10 anos de prática. Então vamos lá. Eu fiz isso primeiro porque, você pode ver nesse comentário aqui do lado, que pediram, por isso que eu peço tanto para vocês comentarem nos vídeos do YouTube, porque aí eu sei o que vocês querem saber. Então vamos para o nosso vídeo. Antes de tudo, antes de chegar no budismo, eu comecei no budismo quando eu tinha 25 anos. Então de 25 para 26. Então durante esse tempo, eu de alguma forma, eu sempre tive conectado com a parte religiosa, espiritual, não sei qual termo você vai querer dar. Então eu fui católico, então comecei no catolicismo, geralmente a maioria das pessoas no Brasil começam pelo catolicismo, e aí batizei, fiz catequese, fiz crisma, todo aquele processo, né? Participei de grupo de jovens, eu tocava violão, eu tocava na igreja, sempre estava envolvido com alguma coisa assim, mas aquilo não fez muito sentido para mim. Depois eu saí do catolicismo e fui para os evangélicos, então eu frequentei Sal da Terra, fui até na Igreja Universal, e não quero nem comentar sobre isso aqui, e fui conhecer um outro aspecto do cristianismo aqui no nosso país. Até gostei de algumas coisas, principalmente no Sal da Terra, por exemplo, que é uma igreja evangélica, e tive experiência com pessoas também que frequentavam. Quando eu era criança, todo ano minha mãe me levava para minha madrinha. Minha madrinha era mãe de santo, ela tinha um terreiro dentro de casa, eu ficava 30 dias lá. Então eu participava de alguma forma das giras de candomblé, umbanda, eu nem lembro, nem sei o que é, porque tem diferença, né? Mas eu nunca me sentia muito confortável, mas lembrava de que tinha, né, o terreiro, tinha um monte de santo lá na parede, eu lembro assim. E minha madrinha me tratava extremamente bem. Então eu passei vários anos indo na minha madrinha e lembrava das giras né, lá na casa dela, no terreiro e tudo mais. Tinha uma festona, sempre era uma festa. Então eu acabei passando por várias tradições diferentes. A família do meu pai toda era japonesa, mas eu estou no Zen hoje, não tem nada a ver com ou a família do meu pai ou alguma coisa familiar também. Eu comecei no budismo mais ou menos assim a me interessar. Na verdade eu não cheguei a pesquisar budismo num primeiro momento. Eu pesquisei sobre meditação, tinha um site que nem existe mais, chamado Dharmanet, que era muito completo, tinha todas as tradições, era bem legal, gostava bastante. Nem tem mais, ele não existe mais. Talvez ele vai voltar, mas eu fiz uma pesquisa sobre meditação no Google e ia cair nesse site Dharmanet. E comecei a ver que tinha o budismo, comecei a olhar. Disso, eu lembro exatamente, eu morava numa kitnet em Uberlândia nessa época. Isso era aproximadamente 2010 para 2011. E eu tinha um amigo que praticava yoga, então eu comprei um tapete normal, esses tapetes que colocam na porta, comprei um incenso, aí ficava sentado tentando meditar e tal, nem sabia o que estava fazendo direito. Então eu tive a ideia de pesquisar sobre, porque eu vi que tinha meditação budista, tem meditações, mas tem meditação budista. E pesquisei no Google budismo. Encontrei um site, na verdade encontrei um vídeo falando sobre a história da vida do Buda. E nessa época era o Lama Padmasambhava que estava nesse vídeo, e eu fui fazer um retiro, depois de um tempo eu fui fazer um retiro com ele, dá uma olhadinha nessa imagem aqui. Isso aqui foi quando eu fiz um retiro, se eu não me engano, eu tenho uma biografia dessa trajetória toda no meu site. Então eu fiz um retiro, isso foi em agosto de 2011. Eu já tinha começado a pesquisar em início de 2011, mas em agosto que eu fui fazer um retiro, eu entrei no vídeo, vi que tinha lá um centro, e fui atrás e fiquei praticando aproximadamente com o Lama Padmasambhava. Claro, era retiro com um monte de gente, eu ficava viajando e conhecia vários lugares e fazia os retiros, né? Era retiros de finais de semana. Então eu fiquei aproximadamente de 2011 a 2012 fazendo retiros aí. Então fiz vários retiros, Brasília, São Paulo, Rio Grande do Sul. Foi bem legal a experiência. Depois, isso já era em 2013, eu fundei um centro budista na minha cidade
com orientação de um outro professor budista que também era aluno do Lama Santa, acabei conhecendo, assim, eu vendo no retiro, que era o Lama Jigme Lawang. Então entrei em contato com ele pela internet, falei que gostaria de começar estudos, né, como é que eu fazia, ele me orientou. E 2013 começou na minha casa, então eu fundei na minha casa o centro com orientação do Lama Jigme Lawang, e fiquei, aí você pode ver várias fotos do centro, tem as fotos, vou colocar umas fotos mais iniciais aqui do lado para você ver e também aqui no vídeo. E foi muito legal começar um centro na minha cidade, porque tinha só um outro centro, um grupo do Zen, que eu não conhecia, inclusive, só fui conhecer depois, saber que tinha depois porque eu pesquisei. E foi muito legal, porque o que acontece? Geralmente tinha que ir aos retiros, e tinha que ir aos retiros fazer retiro em outras cidades. Eu pensei, vou começar um grupo na minha cidade, porque aí eu organizo aqui e eu trago os professores para cá, e aí fica muito melhor. Então, sob orientação dele, você vai estudar tal livro, a gente vai conversando, você vai fazendo retiro e tudo mais. Então foi uma experiência muito marcante, assim, muito boa, poder iniciar um centro budista na sua casa. E aí ele foi crescendo, crescendo, e está aí com essas imagens que você está vendo. Depois disso, eu fiz em 2014, 2013, né, a fundação do Centro de Uberlândia, Drukpa, da linhagem do budismo tibetano. Já em 2014 eu fiz um retiro de 21 dias. Dá uma olhada no vídeo que vai aparecer aqui na tela para você, eu vou colocar um card aqui, sobre essa história desse retiro de 21 dias. Vai ser bem legal você ver também, para você entender como que é 21 dias em silêncio, praticando aproximadamente 9 horas de meditação por dia. Depois disso teve a vinda de Sua Santidade Gelawang Drukpa, que era o chefe da linhagem do budismo tibetano, da linhagem Drukpa, que eu fazia parte, e eu recebi o refúgio, né, dele. Não é um batismo, mas é uma cerimônia que marca assim, a sua introdução àquela linhagem. Então, pode ver aí as imagens recebendo essa... A gente recebe um nome, né? Tem uma cerimônia, ele corta um pedacinho do nosso cabelo e faz isso com um monte de gente. Então foi muito legal a experiência também de realmente entrar na linhagem, foi bem... mas como um praticante leigo. Já em 2015... teve a vinda de Sua Eminência Gyala Dokkampa, que é o regente da linhagem Drukpa, ou seja, o chefe da linhagem, né, o que dá a visão completa de como tem que ser, que instrui como tudo tem que ser dentro da linhagem, é Sua Santidade Gelawang Drukpa. O regente dele, vamos dizer, o número 2 da linhagem, o regente é Sua Eminência Gyala Dokkampa. Então, como eu estava ajudando no Drukpa, não só no Drukpa Uberlândia, que era a escola que eu fazia parte, eu ajudava no Drukpa Brasil, com um trabalho de várias coisas, na organização de retiros, na vinda de mestres internacionais, então eu ajudava, trabalhava junto nessa organização toda. Então tem aí também algumas imagens para você dar uma olhada, eu recebendo algumas funções administrativas dentro do Drukpa Brasil e também um certificado como instrutor para poder receber as pessoas que estavam chegando, isso desde 2015. E aí a gente faz estudos dentro do grupo budista, tem uma série de atribuições que nós acabamos tendo dentro da ação. Então, eu coordenava o Centro do Drukpa Uberlândia, também trabalhava na diretoria do Drukpa Brasil, né, nacional, tinha 4 centros, e esse era o meu trabalho. Em 2017, teve a vinda, ela já tinha vindo ao Brasil antes, mas eu não pude participar, que foi em 2014, quando meu filho nasceu. Mas teve a vinda da mestra Jetsuma Tenzin Palmo, que foi uma das minhas professoras indiretas, né, ela era professora do meu mestre, e aí indiretamente ele passava para a gente todos os ensinamentos e conversava com a gente. Mas teve esse momento maravilhoso desse retiro, foi em 2017. E foi incrível, assim, como eu participei da organização, então a gente tinha uma proximidade com ela. E ela fez 12 anos de retiro isolada nos Himalaias, 12 anos seguidos de retiro sozinho, com meditação, e tinha ali a rotina dela de prática. Então é uma pessoa que se te olha, vou te mostrar umas imagens, ela olha para você, olha esse olhar cortante, olha dentro do teu coração, dentro da tua mente, assim, é incrível, foi uma experiência realmente incrível. Eu já tinha feito retiro com vários professores, mas esse retiro foi um dos mais especiais que eu participei com ela, que realmente ela fala de coisas que você já ouve há muito tempo do budismo, mas quando ela fala tem uma coisa diferente, tem que participar do retiro com ela. Ela mora na Índia, ela tem um mosteiro lá de monjas e ela está responsável por resgatar
resgatar a linhagem de monjas, de mestras budistas. Ela é uma mestra reconhecida internacionalmente, ela conhece o Dalai Lama, ela tem acesso a todos os grandes mestres, então ela está fazendo esse trabalho incrível. Então eu acabei, depois, em 2017 ali, eu me mudei para Brasília, de Uberlândia para Brasília, entreguei a coordenação, que já não era, nessa época já não era só eu o coordenador do Centro Budista Drukpa de Uberlândia, tinha eu e mais 3 pessoas, então éramos 4, e aí passei o bastão para eles, e foi um processo bem doloroso, assim, deixar isso ir, né? Eu ainda, depois que mudei, ainda fiquei um tempo no grupo do WhatsApp da coordenação, mas depois eu tenho que realmente deixar isso para trás. Foi uma fase incrível, transformadora da minha vida, mas passou. E mudei para Brasília e já tinha um centro Drukpa em Brasília, mas ele havia fechado, os membros não deram continuidade, cada um tinha suas coisas pessoais e fechou o centro. E aí eu tinha mudado para lá, pedi para o Lama, eu posso reabrir o Centro Drukpa de Uberlândia, coordenar, fazer eventos e ter prática? Pode. Aí fomos fazer todo o processo, alugamos uma sala, tudo. Aí coordenei outro centro. E foi muito bom também, foi muito especial, assim, as pessoas que trabalharam, ajudaram, foi muito bom, eu tive uma experiência incrível, só pessoas incríveis, ajudaram muito. Trouxemos mestres Kunga Rinpoche para o centro de Brasília, tivemos práticas, tivemos retiros com Lama também, retiros com mestre internacional. Era uma salinha pequenininha, mas assim, muito incrível o trabalho que aconteceu lá. Isso do Drukpa, da linhagem que eu fiquei, foi de 2013 a janeiro de 2020. Quando foi em janeiro de 2020, eu mudei para o Zen. Não foi em janeiro necessariamente, entre janeiro e março. Eu fiz uma transição e me tornei aluno, pedi para ser aluno do monge Gensho, que é do Zen Budismo. Então, escrevi uma carta para o meu professor antigo, Lama, gostaria de deixar de ser seu aluno, gostaria de ser aluno do monge Gensho, tenho afinidade com o Zen, gostaria de treinar com ele, o senhor dá a bênção para isso acontecer? Porque não é uma coisa assim, você sai daqui, não fala nada e vai para o outro, não, é uma coisa séria. Então, aí ele, sim, claro, respondeu o e-mail e tudo mais. Então, por uma afinidade que eu tenho com o Zen, com o monge Gensho em si, já conheci o monge Gensho lá desde 2013, que eu tinha criado o blog no final de 2011, sobre budismo, e fiz uns podcasts, chamei o monge Gensho, então já tinha um contato dele. Aí eu pensei, poxa, o monge Gensho tem um jeito de ensinar, eu gosto muito, muito objetivo, muito prático, cético também, não tem muita coisa assim. Eu comparei isso com o budismo tibetano. O budismo tibetano tem muitas práticas e para mim às vezes eu ficava muito confuso, então para mim o Zen tem mais as minhas características, então é menos práticas, é mais focado na meditação, só meditação, e tem algumas outras práticas e só, pelo menos essa é a linhagem do meu mestre atual agora, que é o monge Gensho. Então de março de 2019 até agora, quando eu estou gravando esse vídeo aqui, em outubro de 2021, estou no Zen e dia 10 serei ordenado monge noviço no Zen Budismo, dia 10 de outubro de 2021, não sei quando você vai estar vendo esse vídeo. Basicamente essa história aí da minha vida dentro do budismo nesses últimos 10 anos. E eu posso te dizer que nesses últimos 10 anos eu me dediquei integralmente ao budismo, tanto aos estudos, quanto à meditação, tanto quanto a retiro, quanto à coordenação, administração de centros, organização de eventos, compartilhamento de conteúdo na internet. Hoje nós temos canal no YouTube, que é esse aqui que você está vendo, nós temos o podcast Iluminação Diária, que tem em todas as plataformas, que tem mais de 520 episódios, tem um Instagram, são os chama @sobrebudismo. E para você encontrar o podcast, por exemplo, é só você ir em qualquer plataforma, Spotify, Deezer, qualquer um, escrever podcast Iluminação Diária. E fundei em janeiro de 2020 a Tutoria sobre Budismo, que é uma comunidade online, onde vários monges você pode conhecer Porque qual é o problema de quem é simpatizante? Entra no budismo, acha que é uma coisa só, mas não é. O budismo tem várias escolas, então as pessoas sempre perguntam qual é a diferença, como é que eu começo, como é que eu faço. E aí eu fundei a comunidade online Tutoria sobre Budismo e convidei o monge Gensho, tem um lama do budismo tibetano, que é brasileiro também, tem monge do budismo de Terra Pura, tem do Nichiren, em breve terá do Theravada.
E são as 5 principais escolas budistas. Aí, se você quer aprender, também tem essa oportunidade na tutoria para aprender sobre as diversas escolas, a introdução, né, às diversas escolas budistas, porque as pessoas simpatizantes têm esse problema de não saber por onde começar, não sabe que tem diferentes escolas, não sabe qual abordagem, quais as diferentes abordagens, quais as práticas principais de cada uma. Então, no intuito de ajudar a mostrar essas diferenças para as pessoas poderem escolher qual caminho elas querem seguir. E hoje nós somos mais de 500 alunos, enquanto estou gravando esse vídeo, pode ser que daqui a um ano sejamos 1.000, 2.000, 10.000, e é um trabalho incrível, assim, tem mais de 80 aulas gravadas com introdução ao budismo, com como é que é o Zen, qual é a prática principal no budismo tibetano, qual é a prática principal no Terra Pura, no Nichiren Shu, então é bem completo. E isso é a minha trajetória, e agora eu estou dando um próximo passo. Qual que é esse próximo passo? Você é ordenado monge noviço na escola Soto Zen, pelo monge Gensho, que é o meu mestre. E é mais um passo, agora é mais responsabilidade. Então eu já tinha um monte de coisa, agora mais responsabilidade. Por quê? Aí tem a conduta, né? Um monge ele tem que ter uma determinada conduta. Não que eu tenha feito nada que feriu os 5 preceitos ou os preceitos budistas nos últimos anos, mas é uma grande responsabilidade para mim e para mim realmente não é muito fácil. Eu fico um pouco apreensivo porque aí tem que ser exemplo para as pessoas e isso para mim é o que pesa mais. Ter que ser um exemplo, não ser uma pessoa perfeita, que eu sou cheio de falhas, cheio de defeitos, eu preciso melhorar um monte de coisas. Só perguntar aqui para minha esposa que vocês vão saber o tanto de erro e defeito que eu tenho, mas sempre tentando melhorar alguma coisinha. Se eu me comparar com 10 anos atrás como budista e hoje, eu melhorei muita coisa, eu sou outra pessoa completamente, mas ainda tem muitas coisas para serem melhoradas e o trabalho como monge é você ajudar as pessoas. Hoje o meu estilo de vida é totalmente dedicado ao budismo. Eu trabalho 12 horas por dia ajudando a Sangha, fazendo um trabalho de disseminação do budismo, do Dharma, respondendo pessoas, tem a tutoria, eu faço parte do Daisenji, que é a escola que meu professor... escola não, que é a instituição que meu professor fundou, o Monge Gensho, que é afiliado a Soto Zen. Então faço retiros, agora não estou fazendo retiros nos últimos anos, né, depois que eu entrei no Zen, porque foi a pandemia, então todos os centros estão fechados, mas a minha vida exclusivamente é dedicada 100% a isso. O dia inteiro eu estou lendo livros, estudando para poder produzir conteúdo para você, fazendo podcast, todo dia vídeo no YouTube, todo dia conteúdos no Instagram, tutoria sobre budismo e por aí vai. Esse trabalho é incessante. Lives toda terça às 19h30 no Instagram, @soubudismo. Então eu espero que tudo isso te ajude, de alguma forma esse trabalho te ajude. E eu sempre falo, o mérito desse trabalho, se alguém entra em contato com qualquer coisa que eu produzo e se sinta algum benefício, o mérito disso não é meu, é das 3 joias. Eu sempre falo isso, que é do Buda, do Buda, né? Aquele que despertou, do Dharma, porque se ele não tivesse despertado e ensinado o caminho, que é o Dharma, nós não aprenderíamos, então não ia ter nem conteúdo para compartilhar. Então o Buda, o Dharma, que são os ensinamentos de Buda, e a Sangha, que é a comunidade budista, porque senão o Buda morreu 2.500 anos atrás. Se não fosse a comunidade budista, os mestres, monges e praticantes, para perpetuar esses ensinamentos até agora aqui para você, através dos ensinamentos dos mestres que eu compartilho aqui no podcast, no Instagram, no YouTube, não teria esses ensinamentos. Então o benefício é todo deles. Então um grande abraço. Muito obrigado. Deixa um comentário se você gostou desse vídeo, o que você quer ver mais no canal, o que você quer saber, porque essa interação é o que dá riqueza para o canal e te ajuda, porque eu estou aqui para contar as coisas para você, compartilhar os ensinamentos, mostrar como aplicar essas coisas no dia a dia, dar exemplos práticos, reais, para te ajudar. O meu objetivo com esse canal o canal não é sobre mim, eu contei essa história porque pediram, mas o canal é sobre você, é sobre como eu posso fazer um trabalho te ajudando. Então deixa um comentário aqui que é extremamente importante. Um grande abraço, te vejo no próximo vídeo.